Olá, turminha, tudo bom? Espero que estejam todos bem, com saúde, tranquilos e não vamos deixar de aprender nesse momento, né? Nós estamos discutindo nas últimas aulas a teoria das metodologias ativas, né? De David Ausubel. Então, nós vamos dar seguimento, mas agora tentando já linkar, né? Com a prática da sala de aula. E a gente vai combinar que a gente não vai chamar de sala de aula e sim de ambientes de aprendizagem, né? Porque se a gente reduzir somente a sala de aula, fica muito complicado de abordar outras pedagogias, tá? Dentro deste contexto, desse universo, né? A gente vai trabalhar a questão dos livros didáticos, tá no nosso plano de aprendizagem. Eu estou tentando seguir o nosso plano de aprendizagem certinho para vocês terem uma cronologia bem adequada, né? Bem encaixada também às necessidades de organização do tempo de vocês. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão, né, dos livros didáticos, né? Até falta ali, deixa eu dar uma corrigida, faltou um S. Nessa questão que na verdade, né, todos nós aí dentro da escola temos um acervo de livros didáticos e a gente entra nessa discussão: usar, não usar, como usar. E se nós pensarmos no dinheiro investido nesses livros didáticos, é uma grana muito alta que se investe para isso ficar parado lá dentro. E este livro ele foi produzido por estudiosos da área. Então ele tem uma validade científica, ele tem um cunho científico bem bacana, bem interessante. Então a gente vai trabalhar este potencial dos livros didáticos na sala de aula, tá? Partindo dessa linha, por exemplo, assim, né, de educação, a gente vai fazer uma discussão inicial, né? O livro didático ele é tradicional. A gente tem aquele tempo para a gente pensar um pouquinho sobre o que é ser tradicional. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente elenca o que é tradicional, o que não é tradicional, porque nós temos, né, uma carga de educação, de herança de educação, que a gente foi exposto, né, muito tempo dentro dessa linha tradicional de educação. Então a gente vai trabalhar com essa questão do que é tradicional, o que é ser tradicional. O livro didático, pessoal, é mito. Ele não é tradicional. O livro didático, em nenhum momento, podemos dizer que ele é tradicional. Agora, o que é tradicional é o método. É como eu utilizo esse livro didático. Então, nós temos, né, que cuidar. O livro didático ele é um instrumento acessível a todas as escolas, praticamente, né, recebem. Ele é um material de certa forma inclusivo, porque o aluno pode levar esse livro para casa, o aluno tem o material ali. É diferente eu trabalhar, por exemplo, daqui a um pouco com ferramentas que envolvem tecnologia, que nem todos vão ter esse acesso. Mas a gente vai trabalhar mais ou menos nessa linha de entender essa questão do que é tradicional e o que não é. E a gente hoje vai trabalhar com a concepção que o livro didático não é tradicional, tá? O que é tradicional é o formato como eu trabalho com esse livro, tá? Então a proposta de hoje, né, e é uma proposta que eu deixo, faço um pedido, que se este trabalho que eu deixar hoje ele for realizado em duplas, em trios, ele vai favorecer muito, muito a análise. Ele é um trabalho, ele é um exercício, na verdade, né, que vai estar com certeza ligado lá na AP1 de vocês, que é o primeiro trabalho avaliativo que vocês têm. Então a gente vai trabalhar nessa linha, né? Nessa linha de entender como a metodologia ativa pode favorecer um trabalho com livro didático. Juntamente com isto, tá? Vocês vão ter três links que eu vou deixar no material para vocês. O primeiro link, tá? Me diz respeito ao PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, tá?
Então, deixa eu ver uma coisa. Eu vou copiar o link aqui e colocar no navegador para nós, para a gente ter o acesso, que fica mais tranquilo de enxergarmos, tá? Então, vamos copiar esse navegador. E nesse link ali que vai estar prontinho para vocês lá, vai direto para o site do Ministério da Educação, que explica um pouquinho o que é o PNLD. Não precisam ler os editais aqui embaixo. Lê a primeira parte ali para vocês entenderem o que é esse Programa Nacional do Livro Didático, tá? O que abarca esse programa, tá? É muito interessante vocês entenderem este processo, tá? Então vocês vão fazer uma leitura, pode ser uma leitura flutuante aqui, só para entender esses parâmetros. Um outro link que eu disponibilizei são algumas dicas, tá? De como trabalhar com livro didático. São estratégias, né? Que envolve esse trabalho com livro didático. É um sitezinho que praticamente eu gosto, né? Que é o blog Café com Sociologia, né? Então, aqui tem algumas dicas, né? São 10 dicas de como trabalhar com livro didático. Eu acho que é interessante vocês terem essa concepção, né? Então, recomendo também a leitura, né, desse site. E por último, a gente vai ter um outro site que eu acho bem importante, que é um sitezinho que o professor Leonardo traz, né, livros didáticos para vocês baixarem. E aí tem uma infinidade de livros, tá? E eu vou disponibilizar um desses livros lá. Peguei um livro de terceiro ano do ensino fundamental, onde a gente vai trabalhar com o nosso TDE. Então é para vocês conhecerem um pouquinho esse universo aí e a gente trabalhar, né, diferente dessa linha do que é, na verdade, ser tradicional. E aí a gente tira um mito: o livro didático não é tradicional, e sim o seu método, tá? E aí no TDE eu vou explicar um pouquinho mais o que vocês deverão fazer, tá? E qualquer dúvida, sabe, né? Chamar no WhatsApp, deixar recado no aula. Mas então é só para a gente entrar um pouquinho nesse universo, né, dos livros didáticos em consonância com as metodologias ativas.